Eu já estou nesse diálogo, nessa profissão da fotografia, minimamente, há quase 45 anos, né? Fazendo 46 já, até me assusta às vezes. E a minha trajetória foi com realmente os meus estudos com a fotografia, ela me trouxe diretamente para o set de filmagem, né? Sou sobrinho de um diretor de cinema e ator que percorreu um pouco dessa história da bossa nova e o cinema novo também. Então, eu fui criado, a minha infância, adolescência foi esbarrar com muitos atores, muita gente. Isso também teve um impacto familiar, né, de a gente entender o audiovisual muito cedo e em vários momentos e várias décadas e momentos que até vão dialogar com esse filme. Ainda estou aqui, você conseguiu ver o filme? Vi. Então, eu sou filho da repressão, nasci em 60, então eu vivi e vivenciei isso. Então o cinema entra na minha vida com muita força, né? Estou contando isso aqui para gravar, depois a gente vai estar falando sobre isso na aula, aonde então eu peguei uma geração de construção imagética desse audiovisual em vários momentos, do analógico, né? Do analógico, da revelação, de entender o que é esse campo geográfico que é um set de filmagem, e você construir um olhar muito particular, né? Porque a fotografia de cena, o still, ela a maior função dela na história cinematográfica era você dar continuidade daquela cena que ia ser filmada no dia seguinte. Então, era aquele registro para manter uma decupagem, né, da contrarregragem, né, da continuidade do cinema, mas ao mesmo tempo ele era usado para fazer a divulgação, que aquele filme começou, com os atores tais. Então, isso tudo foram cenários que construíram muito o aprender fazendo, mas eu tive a base teórica muito forte. Ao mesmo tempo, quis estudar fotografia, quis estudar os elementos históricos da fotografia até chegar à cinematografia. Então, o que na verdade, eu tenho a grande fala desse curso, que a gente desenhou ele em 8 módulos teóricos e depois a gente tem módulos práticos finais de semana. Então, aí acho que dá, de repente, num encaixe de um sábado para domingo, você está aqui no Rio de Janeiro, que é perto de fora. Não, tranquilaço. Metade da minha família está aí. Eu estava aí final de semana fotografando. Então, maravilha. Não, só porque eu quero te incentivar a ter a prática em loco, né? Porque a gente tem minimamente 5 curtas que vão ser rodados, que juntam toda a estrutura cinematográfica da fotografia, da arte, do figurino, e é uma experiência bacana, porque é uma experiência de certa guerrilha, mas com o controle dessa guerrilha. Bem-vinda, Estela. Como vai? Tudo bem? Seja bem-vinda. Daqui a pouquinho eu vou conhecer você aí, Estela. Então, Marcela, esse curso foi construído nesse sentido, até porque foi muito legal, né? Quer dizer, ABC, Afonso Beato, enfim, desenhou um modelo que a gente pudesse também, lógico, né? Eu tive aluno que estava na Suécia, um brasileiro que estava morando lá, que queria ter. Aí a gente preparou módulos online e módulos práticos, né? Pós-pandemia. Né? Mas eu dei já esse curso alguns momentos na teoria e sempre falando, poxa, era tão bom essas pessoas poderem vivenciar um set de filmagem, ou nem que seja uma prática em conjunto. Então, isso é muito legal. Com certeza. O que acontece? O desejo desse projeto do curso, que eu vou estar desenhando para vocês, é mostrar um pouco do que é hoje, o que é um pouco dessa parte histórica da fotografia de cena, e mostrar essa coisa que você vai estar pensando
que antecipação é essa do teu clique de um ato, que eu chamo de ato, dentro de uma estrutura de um roteiro de um filme, né? Então a gente vai discutir de roteiro, decupagem de roteiro. Você já tem uma experiência, mas a gente vai aprofundar isso. Por quê? Como é que a gente pensa assim, né? Eu vou dar dois parâmetros de filmes. Eu não fiz o Ainda Estou Aqui, mas toda a estrutura das pessoas que trabalhavam no filme são pessoas que eu conheço há muitos anos. E de Dois Filhos de Francisco, por exemplo, que é um filme que eu fiz. O meu grande amigo, saudoso Breno. Né? Você está dentro daquela estrutura, né? O que é a fotografia de cenário? Ela está vendo aquela estrutura toda. Você tem um serviço em função de uma produção, né? De uma direção, de um produtor que quer tuas imagens para ele poder fazer a negociação dele à frente, e a divulgação. E hoje, então, se a gente for falar do meu analógico que eu estou te dialogando para o marketing digital de hoje em dia, é um outro impacto, né? Uhum. Eu não posso ficar tão saudosista da época que eu fazia um clique mais elaborado para uns dias de agora de um streaming que eu participo, né? Netflix, Amazon, que é muita informação. Às vezes eu fiz já 2 séries imensas e você tem que estar produzindo essa rede de mídia social, que é bem impactante. Então, o curso ele vai ter esse caminho de a gente discutir isso. Aquele momento da elaboração da minha época de trás e a minha elaboração da época de hoje, que eu tive que também me adaptar a esse movimento que o mundo está dialogando. Então, ao mesmo tempo, um filme como Ainda Estou Aqui, aquele ato do cartaz daquela família, porque está contando um recorte de uma família, então acabou, né? Os dias que meu pai saiu de férias do Carl Hamburger é uma foto de um garoto que está ali numa janela, não sei se você conhece esse filme, mas eu vou dar cardápios de filmes do tempo para cá, do tempo de cá, para a gente discutir. Então, é um curso que a gente está tendo encontros 2 vezes na semana. Ele começa no dia 13, uma quinta-feira, e a gente tem um diálogo aí de 2 horas juntos, aonde dentro da minha programação eu vou estar falando da minha ementa, né? Acho que você deve ter visto lá no site. A gente vai falar do que é essa essência que eu estou abrindo, o que somos nós em movimentação no set de filmagem, em conhecimento técnico com a mise en place, quer dizer, onde está a câmera, onde está a lente, os atores que vão estar em função daquela narrativa, e você que está ali, como eu gosto de avisar e falo sempre, vou repetir isso, que é a zona do agrião. O que é a zona do agrião? Você está na escuta. Por mais que você tenha lido o roteiro, existe no set de filmagem uma interpretação um pouco diferenciada daquilo que você leu. Porque pode ser uma rúbrica do diretor, pode ser uma rúbrica do diretor de arte, pode ser uma rúbrica do diretor de fotografia que está fazendo aquela iluminação. E a nossa escuta é importante de entender que ato vai ser ali que você, quando eu mostrar as imagens de Dois Filhos de Francisco, eu vou falar, caramba, foi uma construção completamente fora do que era em si a filmagem, mas que dialogava com o que era o filme. Então, isso é emblemático, porque a gente tem 3 grandes filmes brasileiros que foram indicados para essa estatueta de fevereiro, no meio de março, né, no meio do carnaval, que foram impactantes. O Companheiro, que é um filme que eu fiz, a Avenida, o Central do Brasil, né? Então e eu Ainda Estou Aqui, que aí já mudou completamente, e a gente vai falar dele, porque não tem como a gente não falar como é que foi a estrutura de hoje em dia daquele filme que estava lá atrás, na década de 80, depois da década de 90, e nós estamos agora no século XXI, em 2025. Então isso tudo tem um caminhar dessa parte que a gente vai analisar juntos. Eu vou estar trazendo decupagens e indicações de filmes para a gente conversar sobre eles, né? Então, na verdade, a gente vai estar num grande laboratório online, mas discutindo com muita propriedade esses conteúdos, e não tem como a gente não
buscar análise técnica do roteiro, de discutir, identificar as cenas que são mais críticas, né? A nosso comportamento no trabalho de set, né? E a gente trazer referências também disso. E hoje a gente, como você falou, assim, né, você tem feito making off. Hoje o estilo às vezes está numa função dupla, ou às vezes existe uma encomenda para você, né? Comigo já nessa mestrada, numa dessas séries eu fui convidado, contratado para fazer um olhar do estilo e coordenar o making off. Né? Então isso foi também muito legal, porque aí você vai buscar uma direção, um olhar sobre o propósito de cada personagem daquele roteiro. Eu acho que, como eu estava falando para a Marcela, né, eu posso dizer que eu tive essa possibilidade de viver vários diretores na minha carreira, do analógico ao digital, a ver produtoras sendo construídas no delongo desses anos todos, passando do século XX para o século XXI, e você vendo essa qualidade. Hoje, né, eu fiz um filme lindo com o Antônio Pitanga, que ficou 40 anos para fazer um filme, que é o Revolta dos Marlês, e um filme tão emblemático, tão bonito, né, um reencontro com Pedro Farcas, né, na fotografia, um filme muito lapidado, muito bem cuidado, né, de contar essa história da saga dos escravizados que vieram para cá, mas que era uma casta muito intelectual, e um filme muito bonito, um filme de época. A gente filmou em Cachoeira da Bahia, filmamos no interior do Rio de Janeiro, aqui em Maricá, e um filme no meio da pandemia, então todos aqueles protocolos que a gente conviveu, e é isso. Não sei se você vai conseguir estar aqui no Rio. Você vai estar no Rio nesse período aqui, Estela? Não sei se você vai conseguir fazer curso. Eu achei que era só online. Não, ele tem um lado online e tem um lado prático, né? Como a Estela está aqui perto do Rio, que ela tem Juiz de Fora, eu falei, vem para cá, porque o que acontece? ABC, isso está sendo legal, porque esses curtas que vão acontecer, que são 5 curtas, a gente aloca todos os alunos para vivenciar mesmo. Você já tem experiência e ia tirar isso com muita qualidade, mas é legal essa vivência do corpo a corpo, porque são um dia inteiro para fazer uma história, de contar do começo, meio e fim, tem decupagem, tem tal, e depois esse material vira um material que a gente discute com os alunos depois, né? No set, a gente tem um dia que a gente projeta os curtas todos, então isso é muito legal, e sempre com uma análise técnica de todos nós, professores, de pessoas que vêm de fora, convidados, que é uma forma de a gente também expandir essa parte educacional e informativa para os dias de hoje. Né? Você está falando de 20 anos atrás do analógico. Hoje a gente está dialogando com os streamings. Né? Como eu falei para Marcelo, você tem hoje uma demanda da fotografia de cena diferente da demanda de fotografia de cena que eu fiz vou botar aí há 30 anos atrás, né? Já que eu estou com 46 quase na arte do cinema. E lógico que mudou muito o meu olhar como fotógrafo de cena. Eu estou indo para o lado da direção hoje em dia, então tem muita coisa, mas a fotografia de cena ela sempre me conta uma história, ela sempre me trouxe para uma história. A dona Fernanda Montenegro, por exemplo, quando ela fez um livro sobre toda a trajetória dela, minimamente ali 10 páginas imensas daquele livro tem fotos minhas, que conta a história dela em Casa de Areia, no Que Isso Companheiro, né, na trajetória dela do teatro. Então isso é muito interessante, porque a gente também está contando uma história. Né? Hoje eu dei uma entrevista, para não ser muito prolixo, sobre a década de 80, de uma participação que eu fiz, que eu participei, que foi fotografar uma ação em prol ao Nordeste, que foi Nordeste Já. Isso está fazendo 40 anos, agora em maio. E aí eu estava, como fotojornalista, fotografando os atores e vários os cantores daquela época, todo mundo vivo, Rita Lee,
Sim, Erasmo Carlos, Tim Maia, enfim, era um monte de gente, um monte de gente. E um olhar nosso da fotografia, não do cinema, mas que, de repente, isso virou uma exposição, isso virou um contar histórias, isso virou uma publicação, isso virou uma aula didática. Então você fala, cara, realmente tem esse lado. E nós, brasileiros, temos muitas histórias legais. E hoje ficou mais fácil, né? Porque a gente pega um bichinho desse aqui e você, sem, né, é outro olhar, mas você pode criar uma decupagem daquilo que você pensa de uma fotografia, porque o cinema tem essa possibilidade. Você está construindo uma narrativa e ela é um quebra-cabeça. Ela não segue uma sequência cronológica. Ela faz um embaralhamento. Hoje eu vou fazer à noite, amanhã eu vou fazer de tarde. Então, né, são poucos os filmes que eu fiz que foram sequenciados da primeira página do roteiro ao fim, né? Então isso é muito legal. E a gente entender hoje, né? Eu acho que você, Estela, que está aí, Marcela, que está aqui me ouvindo, essas 8 aulas online que a gente vai ter, na verdade são 4 aulas de 8 horas, e depois a gente parte para o módulo prático, né? Aonde a gente vai estar botando vocês, ou mesmo que seja aqui a gente estando online nesse primeiro momento, a gente começa dia 13, que é uma quinta-feira, às 6 horas, a gente abre a aula inicial, aonde a gente vai falar. Não tem como eu não buscar um pouco da história, um pouco da minha trajetória, de como é que o primeiro filme que eu fiz, como é que foi isso, né? Então eu tenho um material muito rico sobre isso, porque eu gosto de compartilhar isso. Falei, não, isso aqui é uma coisa que tem que ser compartilhada para a gente mostrar o que foi isso nessa minha construção, né? Mesmo dos cursos de fotografia, como fotografia em si eu fiz, mas quando eu entrei no set de filmagem, eu entendi que existia toda uma equipe, toda uma hierarquia, toda uma escuta, e eu aprendi muito a escutar muito também, a ler o roteiro e a entender. E aí a gente discutir também os momentos de bastidores que são muito ricos. Como eu trabalhei com grandes diretores, Nelson Pereira dos Santos, de Memórias do Cárcere, até ele se tornar imortal pela Academia Brasileira de Letras, primeiro cineasta imortal naquela época, até o último filme dele, eu estava sempre envolvido com isso. E aí eu tenho um tio que é ator, diretor, que foi do cinema novo. Então, tudo isso influenciou muito também essa minha trajetória. E mesmo eu indo para novos departamentos, coordenando making off, essas coisas todas, o estilo para mim é muito precioso, né? Eu acho que quando você fala que a gente é assistente, já fui assistente, já carreguei chassi, já fiz foco e tal, mas na hora que você está no estilo, é um momento muito pessoal, porque você é um olhar que você tem uma demanda, mas você também tem um solo teu, né? E esse solo pode ser muito prazeroso, porque você pode falar, cara, em cima daquilo ali tem uma coisa que eu estou vendo, que eu vou convencer o produtor a entender o que eu estou vendo, que acho que pode dar uma narrativa, aí vira o cartaz do filme, né? Então isso aconteceu com um filme chamado M8. Então você não ser só o estilo que está ali preocupado com a cena, que está ali clicando, é você repensar aquela estrutura toda que o roteiro te deu, que a escuta dos departamentos de arte, fotografia, figurino, maquiagem, né? Então eu aprendi que cada técnico, cada pessoas que estão envolvidas com aquele projeto, elas vão te dar um caminho diretório para aquele momento. Então, filmes de época que eu fiz, não adianta eles fazerem aquele ensaio, todo mundo sem a roupa, eu falar, cara, eu não tenho essa foto, né? Então você tem que discutir o seu ato e entender que, ao mesmo tempo, você pode ser aquele cara chato, porque na hora do clique atrapalhou a turma de som. Então a gente vai falar também de equipamento, não tem jeito, né? O equipamento com blimp, o que não era com blimp. Hoje as relações das câmeras mirrorless. Então a gente vai falar disso, não tem como, né? A gente não pode deixar de falar isso. Então essas 8 horas vão ser densas de conversas, e aí quem estiver online, vamos estar junto, a gente vai estar falando aqui, né?
e podendo vir para a prática, aí vai ser mais gostoso ainda, porque aí eu vou estar perto de vocês, vou estar ali monitorando. Ano passado, a gente teve uma galera que veio, que pôde vir para o Rio, conseguiu ter um calendário, então teve gente do Sul que veio para cá, São Paulo também, e isso é muito bom, porque a gente sempre mantém contato nessa construção também. E a Estela está com 20 anos de cinema, né? Mais de 20 anos, né? Que bom. E Guarujá se filma, mas não tem a produção, né? Está na capital. Você está na capital, a capital tem movimento, muita coisa boa acontecendo, né? Guarujá é só passeando. Passeando. É um bairro estendido, que é 1h30 de São Paulo. É tipo Recreio. Como Juiz de Fora também, 1 hora, não, um pouquinho mais, porque a gente tem casa na Serra, em Pedro do Rio, então um pouquinho mais chega em Juiz de Fora, né? Mas também é perto, é ótimo. Mas eu vivo só do estilo já tem uns 8 anos. Que eu só que maravilha, Estela. Que bom. Então, vamos trocar, porque você sabe que cara, a fotografia não tem jeito, é um estudo permanente, é uma prática permanente, é uma discussão permanente. Eu divido a minha vida entre educação e aulas, né? Porque eu estou nessa produção, e sempre que eu posso, dentro de uma produção que tem um pouco de conforto, eu consigo trazer, às vezes, um aluno para vivenciar um dia inteiro comigo num set. Já fiz isso várias vezes, porque eu tive uma aluna que veio para o estilo, quando ela viu aquela magia de época, de arte, ela deve estar morando em São Paulo até hoje, e ela migrou para a arte, que aí fez arquitetura, viu, Marcela? Veio fazer fotografia, conheceu o cenário, ficou louca, porque a Marcela fez arquitetura, e ela ficou, nossa, eu posso reconstruir coisas. Então aí ela entrou com força, e hoje deve ser uma diretora de arte, que eu me perdi um pouquinho do contato com ela, mas ela ficou muito. Eu lembro uma vez, muito tempo atrás, ainda a gente escrevia carta e botava no correio, né? E aí ela uma vez mandou uma carta muito bonita falando dessa trajetória do cinema, o que o cinema fez com ela, e minhas aulas também. E ela tinha ido para essa área da arte e se identificou muito. Isso que é legal também, né? Porque o cinema, ele dialoga com vários departamentos, vários, né? Um filme desse, como Ainda Estou Aqui, o estudo de imagens de época, você reconstruir uma casa num outro lugar, mas com cenário de praia, isso é muito legal, cara. O cinema tem essa capacidade desse diálogo, e assim, eu tenho um maior respeito mesmo, né, pela fotografia de cena, porque ela tem essa capacidade de contar a história, né? Com meu tio, a gente fez um documentário, um filme longo, que depois vocês vão ver imagens, que era um documentário sobre a abolição da escravatura. A gente rodou o Brasil. E o que eu vi de imagens construídas dentro do... Porque o documentário você tem uma coisa mais diferenciada. Então a gente vai falar disso também, né? Porque é um outro comportamento de olhar, é um cinema meio de guerrilha, né? Então é bem interessante, né? E o Eduardo Coutinho, que tem filmes maravilhosos, ele brincava muito com essa narrativa do documental e trazer essas imagens. Então é isso, gente. Acho que esse papo, vocês estão com a ementa aí, espero vê-las no dia 13 comigo aí, para a gente quebrar a cabeça juntos, conversar, dialogar, mostrar, porque às vezes eu fico até me sentindo assim, pô, cara, você tem uma história, né? Eu falei, pô, tem uma história de muitos filmes, e não tem como eu não mostrar o que foi meu início, o que me trouxe também para essa educação visual, né? Para a imagem que eu construo dentro de cada set, de cada personagem, de cada diretor que eu vivencio e vivi nesses 46 anos. Querem perguntar coisas, podem ficar à vontade. Eu falo muito, né, Marcela? Assim que é bom, uai.
Marcela é quase carioca, né? Ela está ali no limite, né? Que a gente fica brincando. Tem um pezinho, um pai carioca, uma mãe mineira. Isso é muito bom, né? Stella, você é paulistana? Então, eu sou paulistana, mas também minha família, parte da minha mãe toda carioca, então tem um pezinho aí. Que bom. E um pezinho na Bahia também, que meu pai foi para lá, meus pais foram, e daí eu morei também um tempo lá em Salvador. Hoje eu falo que eu sou solteiro paulistana. Solteiro paulistana, muito boa. Sou baiana. Que bom. E paulistana de nascença aí. Pô, obrigado aí por vocês estarem aqui nesse primeiro momento de encontro. E espero vê-las também na próxima semana e a gente junto conversando e mostrando material, compartilhando. E Marcela vindo para o Rio de Janeiro fazer aí os... Eu vou. É mesmo. Então, chego no Rio de Janeiro dia 12, eu vou fazer um projeto no dia 13, aí no Rio. Aí você pode ficar até o dia 15, que tem o primeiro curta que vai ser feito. Então, eu marquei uma viagem, sem saber que era online, que era presencial, eu achei que era só online, né? Agora... Tem o presencial, que é legal, porque aí você vai estar com a galera aqui toda, vai ser muito bacana. Então, uma boa. 18 no Rio, fechei do dia 13, 12 até o 18. Então você está aqui, 18, aí você só não pega o do dia 22 de março, que é um sábado, o segundo curta. Mas você pega o primeiro, que é do dia 15, aí você combina aí com a turma da ABC, que aí você vem para cá e vivencia isso com a gente. E Marcela organiza, pode fazer os 5 curtas aí se você quiser, mas aí você vou. Porque é uma narrativa muito boa. E aqui é muito... A gente agora está com o cinema José Wilker, maravilhoso. Eu falo isso aqui porque com carinho, porque eu vim morar em Laranjeiras, eu estou perto de tudo, né? Eu falei, cara, eu estou duplamente sorte, eu vou para o trabalho a pé e volto a pé, estou no meu escritório, e isso aí a gente sai um pouco dessa coisa do trânsito, né? Então isso é bom. Mas é isso, então. E qualquer dúvida aí, pode falar comigo, com a ABC também, eu estou sempre lá com eles. E o nosso curso, eu acho que vocês viram, né? O conteúdo das aulas, né? Sim. E aí vocês vão estar recebendo sempre material didático, muita coisa nova que eu tenho aí também para a gente dialogar. E vocês também vão trazer também, a construção é linear, não é vertical. A gente discute muita coisa e tem bons projetos aí para a gente ler e decupar juntos. Perfeito. Tá bom? Filha, muito obrigada. Que bom. Obrigado, Stella. Obrigado, Marcela, pela presença de vocês. Obrigada a você. E uma boa noite e quase um bom final de semana também. Né? Vocês vão chegar aqui no Rio de Janeiro no meio do baticum de carnaval. Ah, não, carnaval já passou. Né? Carnaval já começou. Carnaval não é em março, mas já começou os blocos desde o dia 1º de fevereiro. Todo final de semana tem bloco. Então é isso. Aguardo vocês aí no curso. Tá bom. Fechou. Até lá. Obrigadão. Obrigadão vocês. Muito obrigado, doutor. Obrigado.